Olá, eu sou o professor João Arantes, da Universidade Federal de São Paulo, autor do livro Pesquisa e Educação, uma abordagem prática, né? Vamos falar um pouquinho agora no conceito aqui de desvio padrão, né? Então, normalmente, assim, quando você pensa, a medida de desvio padrão é uma medida assim de dispersão, né? Então, eu coloquei na figurinha, olha, né? Imagina se você quisesse medir aqui a distância, né, em um determinado valor aqui e a média, né? Como é que você faria isso, né? Bom, aí eu peguei aqui um exemplo, né? O desvio padrão é dado por essa fórmula aqui. Mas antes de olhar essa fórmula, né, vamos imaginar o seguinte, né? Você tem aqui um conjunto de pontos, tem o ponto 15, 18, 13, 16, etc, etc, né? Então, intuitivamente, você fala, muito bem, né? Eu calculo a média aqui e vejo a distância aqui desse ponto à média, né? A diferença entre o ponto e a média, né? Se você fizer isso, né? Pega o ponto 1, calcula a média, vê a diferença. Pega o ponto 2, calcula a média, vê a diferença, né? E assim, se você fizer isso para todos os pontos aqui, né? Olha só que coisa interessante, né? Se você for somar isso tudo aqui vai dar zero, né? Ou seja, a ideia de você simplesmente subtrair aqui, né? Medir a dispersão aqui pela subtração do valor para a média não dá muito certo, né? Vai acabar se anulando. Então, por que você faz? Para resolver esse problema aqui, eles pensaram fazer da seguinte forma, olha, pega a distância entre o valor e a média, só que ao invés de usar esse puro, você leva ao quadrado esse valor aqui e divide pelo número de elementos da população. Se você estiver calculando aqui o desvio padrão de uma população, né? Bom, mas normalmente a gente trabalha também com amostras, né? A gente poderia calcular o desvio padrão da amostra. O desvio padrão da amostra, ao invés de ser representado pela essa letra sigma, é representado pela letra S, né? E esse desvio padrão da amostra é praticamente a mesma fórmula, só que ao invés de dividir por n, você divide por n-1, sendo n-1 o tamanho da amostra, né? Bom, você precisa decorar essas fórmulas, né? Mas tem um feeling aí, né? Do que elas são, tá bom? Bom, né? Então a gente vai ver aqui em R, né, como é que a gente calcula o desvio padrão e a variância, né? Só para lembrar aqui que a variância nada mais é do que o desvio padrão elevado ao quadrado, tá? Estou representando aqui, né, o primo mais forte aqui do desvio padrão aqui é a variância, tá bom? E a gente representa por sigma 2, né? Desvio padrão aqui é o quadrado, tá? Bom, então vamos lá, né? Em R isso aqui é extremamente simples calcular, né? Então, por exemplo, tem uma amostra aqui, eu quero calcular a variância dessa amostra, né? Que são aqueles números que a gente tinha visto ali no livro, né? É só usar a função var, né? Então, usando var, eu tenho a variância aqui de 7,4, né? E o desvio padrão, a gente usa a função SD, Standard Deviation, né? Tá aqui o desvio padrão 2,67, tá bom? Então é isso aí, né? E com isso a gente termina essa parte aqui de medidas de dispersão. No próximo conjunto de videoaulas a gente vai falar um pouquinho de estatística inferencial. A gente vai entrar numa série de testes e por aí afora, tá bom? Então é isso aí.